Olá pessoal, você sabe como é que é definida a geometria da sua bicicleta? O básico é o seguinte, uma bicicleta tradicional, existem outros modelos, outras exceções, que pode não ser assim, mas uma bicicleta tradicional, ela tem dois triângulos. O triângulo principal, que é esse da frente, e o triângulo secundário, que é da parte traseira da bicicleta. Por que disso? Isso é uma forma de treniça. Treniça é uma das maneiras mais perfeitas para você fazer um quadro de bicicleta e que ele seja leve e ao mesmo tempo super rígido e forte, ou seja, ele vai ter uma longevidade. Fabricantes, costumam entregar garantia vitalícia para o primeiro comprador. Então imaginem o que esses dois triângulos e esse baixo peso segura de energia aqui quando você está em cima da bicicleta. Nós temos aqui no triângulo principal três tubos. A gente tem o top tubo, que é o tubo aqui de cima, é esse tubo que você mais vê quando você está pedalando na bicicleta, né? Depois a gente vai ter o seat tub, que é o tubo que vem lá do movimento central até o canote do selim, justamente seat porque é de selim, então é o seat tub. E nós temos o tubo que é o down tube, que é o tubo de baixo, né? Down de baixo, down tube, que é esse tubo aqui. Para completar esse triângulo, que não é na verdade um triângulo perfeito, nós temos aqui o head tub, que é esse tubo aqui, o tubo da cabeça, ou seja, o tubo da frente da bicicleta. Passando para o triângulo traseiro, um dos tubos a gente já falou, é o seat tub, é esse tubo aqui. Depois nós temos os seat stays, que é o seat que vem do tubo do selim e vai para a gancheira, então é o seat stay. E aí nós temos o outro tubo de baixo, que é o chain stay. Chain por quê? Chain de corrente, chain stay. São esses três tubos que determinam a traseira da bicicleta. Basicamente, uma bicicleta tradicional, mesmo essas mais modernas, como essa, que é uma bicicleta aero, nós temos todos esses tubos que eles se juntando e tendo uma geometria pré-determinada pelo fabricante, vão dar as reações da bicicleta, tanto em termos de desempenho, quanto em termos de conforto, o que é muito importante para você saber. Dependendo desses tubos e de como eles são ajustados em relação aos ângulos, vamos falar dos ângulos já já, é que a bicicleta vai ser mais confortável, mais rápida, acelera melhor. Tudo isso está determinado no projeto original da bicicleta. Isso é o projetista, geralmente esse projetista hoje ele é um ciclista, então ele tem que pensar em tudo isso e, claro, pegar o que já funcionou no passado com um veículo que tem muito mais de 100 anos e ir aprimorando isso. Então assim, geometria o que é? São os ângulos. Muita gente, não é de uma maneira errônea, mas é uma maneira coloquial, acaba errando na hora de determinar geometria e design. O design é se o tubo é mais para baixo, se o tubo é mais para cima. Se esse top tube, por exemplo, ele for mais alto ou for mais baixo como esse, ele poderia ser mais baixo ainda, né, emendando aqui com a saída da traseira, ele não teria uma diferenciação na geometria da bicicleta. Isso está relacionado ao design. Então é a maneira da arquitetura do quadro. E esses ângulos são muito importantes na reação da bicicleta. Vamos começar então com o seat tub aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Então você tem aqui do movimento central, que é um eixo, até o prolongamento aqui do canote do selim. Esse ângulo aqui, normalmente numa bicicleta de estrada, em torno de 74 graus. Numa bicicleta de mountain bike, um pouquinho menos, pode chegar aos 73, 74. Isso depende sempre de como é o projeto da bicicleta. E vale lembrar que nessa geometria, o que vale é onde o atleta está sentado, onde o ciclista está sentado. Então você tem como, mesmo com a bicicleta tendo um ângulo fixo, ser dura, né, ela ser aqui totalmente rígida, você consegue jogar o selim para frente ou o selim para trás e alterar esse ângulo na hora de pedalar. Vamos para o ângulo que eu acho que é o mais importante da bicicleta.
que seria o head angle, ou seja, o ângulo da frente aqui da bicicleta. Ele é bem mais complexo, ele não é tão fácil de ser analisado. Por quê? Você tem um ângulo aqui do quadro, da caixa de direção, e depois você tem o prolongamento do garfo. E eles não são numa linha reta. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo do head tub, eu vou tirar uma reta aqui, ó, ele vai parar aqui atrás. E o garfo, ele sempre tem o head angle e depois você tem o prolongamento. Então você tem lá trail, rake e também o ângulo que se forma aqui na frente. Isso é bem mais complexo. Esse ângulo aqui é o principal da bicicleta. Por que ele é o principal? Ele que dá todas as reações da bicicleta. Se você está acelerando a bicicleta e esse ângulo é muito pronunciado à frente, o que acontece? A bicicleta fica muito lenta, você não consegue dar o balanço da bicicleta. Se esse ângulo é muito reto, ou seja, é muito agressivo, é uma bicicleta quase que incontrolável. Por isso que tem bicicletas que vão ter uma frente mais alta para serem mais confortáveis e automaticamente tendo uma frente mais alta, elas terão um garfo mais pronunciado à frente. Vamos dizer assim que seria uma chopper, que tem aquele garfão gigantesco na frente, exagerando, é claro. E de outra maneira, a gente pode ter uma bicicleta super rápida com a frente baixa, para quê? Para o atleta ficar aerodinâmico. Se você tem um ângulo muito reto aqui, quando você pedalar, o seu pé pode bater diretamente na roda num esterço, ou seja, numa curva mais fechada, onde você tem que literalmente virar o guidão. Passando para o triângulo traseiro, esse triângulo menor aqui atrás, se é uma traseira mais comprida, você vai ter uma bicicleta mais lenta, né? A traseira é mais difícil de você manusear ela, de você mudar ela de direção, tanto na frente, que eu expliquei, quanto atrás. Uma traseira mais longa não deixa a bicicleta tão esportiva. Uma traseira curta deixa ela super esportiva, porém também agressiva e muitas vezes até desconfortável. Então, aqui também, velocidade e conforto caminham em estradas completamente separadas. Então, tudo está relacionado a conforto e velocidade. Você pode ter uma bicicleta equilibrada? Sim, você pode ter uma bicicleta equilibrada. Porém, algumas pendem mais para um lado, outras pendem mais para o outro, que seria um lado do conforto ou um lado justamente do desempenho. Então, para quem tem bicicleta como estilo de vida, aqui no Bike Hub, mais uma dica importante. Gostou? Manda um like aí para gente. Falou? Um abraço e até a próxima.